Boa tarde, pessoal. Como eu havia prometido, mais um esclarecimento sobre uma situação recorrente que acontece aqui no escritório, especialmente com idosos e aposentados, principalmente aposentados pelo INSS. Como eu havia dito, o que acontece é o seguinte: as instituições financeiras, especialmente bancos privados, e tem um banco aí que, enfim, tem a temática um pouco mais vermelhinha, que eles têm o costume de lançar empréstimos consignados no extrato de débitos lá do INSS do aposentado. O que acontece? Simplesmente um crédito entra, a rotina da situação é a seguinte: um crédito entra na conta do aposentado, que muitas vezes imagina que aquilo ali é um valor decorrente de um benefício previdenciário, passa desapercebido, vê lá só o saldo, não vê a rúbrica, não fica constantemente consultando o seu extrato do INSS para saber o que foi lançado no seu extrato, quais os empréstimos consignados, gasta aquele dinheiro ali e só vai perceber realmente que houve um empréstimo quando algumas parcelas, alguns meses depois, no mês subsequente e alguns meses depois, começam a aparecer parcelas descontando o seu benefício. Ou seja, quando efetivamente o benefício previdenciário, normalmente a aposentadoria, passa a ser reduzida em razão de parcelas que começam a incidir como desconto em razão de um empréstimo realizado anteriormente, muitas vezes de forma fraudulenta, como a gente cansa de receber clientes aqui no escritório. Como é que resolve essa questão? Primeiro, tem que estar bastante atento ao extrato, principalmente quem mora com idoso, com aposentado, observar com frequência o extrato do INSS, o extrato previdenciário, o extrato bancário, para saber se o benefício não está sofrendo desconto, né, de parcela, se ele não está reduzindo. Identificado essa situação, tem que procurar o extrato do INSS para saber quais são as parcelas que estão sendo descontadas, né? Então, com base nisso, nas parcelas que estão sendo descontadas, aí vai se ter certeza que aquela parcela decorre de um empréstimo realmente legítimo, onde o cliente, o aposentado, foi ao banco e retirou aquele valor, ou se foi um lançamento previdenciário, um lançamento de desconto que está ocorrendo na conta do aposentado. Mas antes disso, é necessário e é bem-vindo que se olhe com frequência os extratos bancários, especialmente o que se espera é que se olhe pelo menos uma vez por mês o extrato bancário. O bom seria no mínimo umas 2 vezes, para saber se entrou algum crédito que não era esperado e qual é a rúbrica desse crédito, né? Se é empréstimo consignado e por aí vai. No caso de um empréstimo consignado não autorizado, o procedimento que se deve tomar é imediatamente tentar devolver o valor à instituição financeira, que não vai aceitar, principalmente por conta dos encargos. Eles não reconhecem o erro, a falha, e aqui no escritório nós já tivemos uma situação, inclusive, de falsidade ideológica, de assinatura falsificada em nome da parte do cliente, né? Quando foi feita a perícia grafotécnica, confirmou-se que aquela assinatura era falsificada. Então, o que se deve fazer é procurar a instituição financeira, não conseguindo devolver o crédito à própria instituição e anular o contrato de financiamento, deve-se procurar imediatamente um advogado. Não se deve gastar o dinheiro, porque é necessário depositar
em uma conta judicial a devolução do valor recebido, para que haja anulação do contrato, porque se não for devolvido, o contrato se torna um contrato, uma contratação tácita, ou seja, um deu e o outro não recusou, simplesmente aceitou, e aceitando passa a ter validade, torna-se legítimo o contrato. Então, deve-se consignar o valor recebido em juízo e, a partir daí, pedir a anulação do contrato de empréstimo e indenizações por dano moral, né? E se houver alguma perda a mais, seja na esfera material ou na esfera moral, deve ser apurado. Outra situação recorrente que também deriva do mesmo tema é quando as empresas de crédito contratam cartão de crédito e enviam para as pessoas sem o pedido, sem autorização e sem pedido. E começa a descontar a manutenção desse cartão no benefício previdenciário. Essa situação também é ilegítima, não é essa situação que é autorizada legalmente, e cabe não só anulação do cartão, como também indenização por dano moral, por uso dos dados cadastrais indevidamente. Então, eu queria trazer mais essa situação. De fato, é uma situação, como eu disse, são situações corriqueiras de casos práticos aqui do escritório, onde diversas pessoas elas procuram a gente aqui, dizendo que está sofrendo mais desconto do que o necessário, do que o que foi contratado, e os bancos se aproveitam os bancos e financeiras, que muitas vezes contratam e repassam esses contratos para outras financeiras, aproveitam-se da margem consignável dos aposentados e às vezes até exasperam, como a gente já teve uma situação aqui que a pessoa já estava com quase 50% dos rendimentos comprometidos em razão de empréstimos, né? Então, mais uma vez, o beneficiário deve ficar atento aos extratos bancários e, identificando que ali há uma parcela indevida, deve ir ao INSS ou deve puxar na sua página do INSS o extrato previdenciário para individualizar cada parcela daquela e saber exatamente de que título, a que natureza aquela parcela, o que é que ela representa, qual é o empréstimo e se realmente aquele empréstimo foi legítimo ou se é uma fraude, uma possível fraude. Como eu disse, o valor ele deve ser devolvido para que seja possível a anulação do contrato de financiamento. Quem tiver idoso em sua família que receba benefício previdenciário, fique atento a esses descontos, porque normalmente eles são gradativos. As instituições financeiras elas vão testando a capacidade do idoso, do aposentado. Eu tenho uma cliente aqui em especial que ela frequentemente sofre esses ataques de empréstimos que não contratou, inclusive por confirmação de telefones, de mensagens por WhatsApp. Quando a gente questiona isso judicialmente, a defesa alega que a aposentada confirmou por meio de WhatsApp, e aí junta um telefone que a aposentada nunca teve aquele celular, e tem lá uma mensagem: confirmo o empréstimo. Ora, confirmado por quem? Entendeu? Então, e aí passa a incidir parcelas onde aquele crédito não foi recebido e tampouco foi confirmado o pedido de empréstimo. Então, fica mais uma dica. Repito, muitas vezes nós sabemos, eu tenho meus pais que já têm uma idade um pouco avançada, graças a Deus ainda são lúcidos e tomam conta de sua vida civil, inclusive conseguem ainda manter o controle sobre os gastos e as receitas que possuem. Mas a gente sabe que com o avanço da idade essa capacidade se reduz e muitas vezes os idosos dependem dos filhos ou dos parentes próximos que estão
no mesmo domicílio e na mesma residência. E mais ainda, alguns desses idosos, alguns desses beneficiários do INSS ou de outra aposentadoria, eles nomeiam procuradores para gerir as suas contas bancárias e os seus benefícios previdenciários. A esses, inclusive aos idosos, tenham atenção aos seus recebimentos e observem, assim que identificarem qualquer redução, observem o extrato previdenciário para saber se aquela parcela não é indevida. Sendo indevida ou não reconhecida, procurem um advogado de sua confiança, porque muito provavelmente deve ter havido uma fraude em seu benefício previdenciário por meio de um empréstimo, muitas vezes não autorizado e não contratado. A parte mais difícil que a gente tem aqui como obstáculo é justamente devolver o valor que foi recebido. Porque, como eu disse, quando um oferece e o outro não devolve, não impugna, não cancela, então aquilo se torna um contrato tácito. É isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma dica do dia a dia, mais uma dica de causas reais que acontecem aqui frequentemente no escritório. Era isso e até a próxima. Estou devendo um próximo vídeo do PL 3723 que vai ficar para o curso da semana. Um abraço e até já.